pessoal, e então hoje temos aqui nas 7 maravilhas as 7 maravilhas do Mr. Pino. Vamos então a isto. Alô pessoal, aqui é o Mr. Pino, como estão? E vamos começar as 7 maravilhas literárias que tenho para vos apresentar. Obrigado desde já ao Capítulo M pelo convite e espero que gostem, porque eu pessoalmente destas 7 maravilhas para mim são efetivamente maravilhas. Vamos começar com uma história doce que é o centenário que, isto é em português, portanto, o centenário que saltou da janela e desapareceu. Que é uma história super doce de Jonas Jonasson. Fala um pouco sobre o que é que nós fazemos da nossa vida ao longo dos anos e onde é que ela nos leva. É uma história fantástica, cheia de comédia, de uma ponta à outra. É absolutamente lindíssima. E agora tem uma continuação que também espero vir a ler e espero vir a adorar. Tem cenas insólitas com o nosso centenário que simplesmente não quer é morrer num lar e que faz a sua caminhada para morrer no outro lado que não seja fechado num lar. Enquanto partilha, claro, connosco as suas memórias, aquilo que o marcou durante a sua vida e que nos faz pensar o que é que na nossa vida toda até agora nos marcou. De seguida, com um pouco de ficção científica, LGBT e Young Adult, temos No Final Morrem os Dois. Já devem ter visto isto por aí, inclusive eu tenho uma review deste livro no meu feed. É um livro devastador, completamente horrível nesse sentido, porque deixa-nos sem chão, completamente. Não é possível não ficar afetado de alguma forma. Não digo chorar, mas pelo menos comovido com a situação, porque é uma história triste, é uma história que nos mostra, que nos deixa a pensar o que é que nós fizemos com a nossa vida até hoje, um pouco de encontro àquilo que é o centenário, mas de uma maneira mais drástica, de uma maneira do género de será que fizemos tudo aquilo que queríamos ter feito até hoje? O que é que mudaríamos? O que é que deveríamos ter feito? Ou o que é que adoraríamos ter feito agora que temos pouco tempo? Porque a história é um pouco isso. A história fala de um mundo em que as pessoas são avisadas que irão morrer nas próximas 24 horas. Seja literalmente daí a 24 horas, seja daí a 5 minutos. Nunca, não sabem. E então acabam por ter que viver a sua vida com aqueles últimos minutos e pensar, bem, o que é que eu não fiz que amava ter feito? O que é que eu não fiz que adorava ter feito? E isto deixa-nos pensar. É uma história que tem um final horrível, um final que nos deixa à procura de mais páginas, porque não pode acabar assim. Eu continuo na minha que aquilo não pode acabar assim, mas deixa-nos sem chão, completamente. Avançando para o terceiro, isto não tem ordem nenhuma, isto é literalmente siga e vai. Vamos um pouco para o sci-fi e aqui eu tenho uma recomendação que é a série de 4 mini-novelas que originaram agora este ano numa full novel, que é o Murderbot Diaries de Martha Wells. Este é o primeiro All Systems Red. É um sci-fi em que nós acompanhamos um robô que basicamente é um securita, portanto faz trabalhos de segurança contratado, e é um gajo portanto, é um robô que não estava conformado com a sua ideia de trabalho e então fez lá um hack ao seu módulo que fazia com que o controlassem. E então basicamente ele não tem que fazer nada, ele faz só para manter o disfarce, porque senão apagam-lhe a memória e a única coisa que ele quer efetivamente fazer é ver séries. Ele quer é estar sentadinho a ver séries. A série em si são 4 mini-livros com 100, 150 páginas para aí, super divertido, com comédia atrás de comédia, em que acompanhamos a sua descoberta por uma memória que ficou lá no meio, quando lhe apagaram-lhe a memória antes, ficou lá uma memória em que ele se lembra que se auto-intitulava de Murderbot, ou seja, robô assassino, mas não se lembra porquê e como tal vamos acompanhando a sua procura pela verdade.
Avançando já para o próximo e vamos um bocadinho à fantasia, porque ainda não falámos de fantasia, e temos O Nome do Vento. Isto é só para eu alargar o colo. O Nome do Vento. Bem, muita gente já conhece O Nome do Vento. O Nome do Vento já deveria ser um clássico. Não é o melhor livro de fantasia do mundo, mas não está muito longe. Tem um sistema mágico muito interessante, em que a magia não acontece por acaso. Acontece através de química e física, combinar aqueles elementos para que a coisa resulte. Ou seja, não é tanto uma capacidade que nasce connosco, como uma capacidade que se aprende. Ou seja, todos temos alguma possibilidade de gerar ali a magia, mas temos que ir para a escola, que é o caso da nossa personagem que vai aprender a fazer magia, ou melhor, a descobrir como é que pode criar a sua magia, os seus planos, como é que pode dar ali os seus planos de vida. Mas acompanhamos uma criança, no fundo, que cresce, que se vai tornando adulto, é um adolescente, passa pelas fases de adolescente, passa por amores que não conhece, passa por escola, passa por bullying, tem um bocadinho de tudo, acaba por ser um livro muito completo. Mas tem um defeito, acaba quando começa. Para mim foi a desilusão, entre aspas, não é? Que nas últimas páginas é quando a história começa a ficar realmente interessante e acaba. Por isso, mas há mais um livro, aparentemente, outro que ele já está a escrever há anos, por isso a história há de continuar, não é verdade? Eu acho que eu quero acreditar que sim. Vou continuar com um português, José Saramago, Ensaio sobre Cegueira. Para mim, um dos meus livros preferidos de autores portugueses, se não mesmo um dos meus livros preferidos, e mostra que ainda o tenho cá. E eu costumo vender ou dar ou trocar os livros conforme sejam dispensáveis, não tanto assim, mas quando procuro outra edição, né? E este continua cá. Porquê? Porque Ensaio sobre Cegueira, para mim, está uma história fantástica. Uma história de um vírus, no fundo, que se propaga entre as pessoas que têm contacto umas com as outras e que causa cegueira, uma cegueira diferente daquela que temos conhecimento, ou seja, que não é em que ficamos às escuras, não é? Ver tudo um pano preto, mas sim como se fosse um pano branco, ou seja, veem tudo como se estivesse branco. E no meio de tudo isso está uma pessoa imune e essa pessoa, juntamente com o marido, ou melhor, essa pessoa faz-se passar por cega, faz-se passar por infectada, que é facilmente credível visto que o marido estava, e tenta ajudar o marido e as outras pessoas quando eles são levados para um isolamento com a operação militar envolvida. É uma história muito tensa, uma história que nos deixa... O termo em inglês é o cringing, né? Ficamos assim um bocado incomodados com as atitudes das pessoas, com as atitudes políticas, com as atitudes até de quem quer fazer bem. Mas é uma história sobre lutar, no fundo, por aquilo, pelos nossos, ajudar os nossos a fazer o melhor possível. Mas ao mesmo tempo temos ali aquela noção de que temos que ultrapassar a situação da melhor forma, que não é muito fácil quando se é cego num sítio onde não se conhece, com um monte de cegos ainda por cima. Temos aqui um pouco a opressão militar, a opressão política, tendo em conta a situação, se calhar em parte nós entendemos porquê dessa opressão. O filme é muito bom, não é o melhor filme do mundo, mas é muito bom. O livro é muito melhor, muito aprofundado e com a típica escrita de Saramago, que não é para quem quer, é para quem gosta. Pronto. Eu pessoalmente adaptei-me facilmente, não é assim uma coisa tão fora deste mundo, é diferente, mas não é tão alien que nós não consigamos acompanhar. Passamos ao próximo. Também de autor português e vamos a Blackheart. Sim, vou falar de Blackheart outra vez. E os comentários que eu faço aos posts, não sei o que, Blackheart é outra vez a mesma conversa, vamos voltar a falar do mesmo. Blackheart é um livro recente de Lauren Lewis, uma autora portuguesa que está presente no Instagram. E sim, há para aí comentários que isto é uma espécie de 50 Shades of Grey e tal. Não tem nada a ver, meus senhores, não tem nada a ver. 50 Shades é toda uma outra parcela neste género. É um romance, decididamente, é um romance, mas é um romance
leve. Pronto, tem cenas de sexo, tem cenas de sexo muito escritas, bué descritas. Mas é só sobre sexo? Não, é muito além de sexo. Blackheart fala-nos de suicídio, fala-nos de lidar com alguém que tem, no fundo, vontade de morrer. E esse é que é o tema essencial. Sofre do mesmo que Nome do Vento, acaba quando começa, mas toda a história, toda a parte que as pessoas que leem um capítulo e assumem ali, pronto, que o resto do livro vai ser aquilo, veem que aquilo é muito sexy, não sei o quê, e muito romantizado e não sei quanto, pensam assim, pronto, isto é mais 50 Shades, e nunca chegam realmente a ver o tema principal e a história. Aquilo tem um andamento, aquilo vai lá dar, tudo tem uma razão de ser. Para mim é uma montanha de sentimentos, e como eu já cheguei a comentar, é possível gostar-se das personagens, odiá-las, querer bater, querer abaná-las, adorá-las outra vez, tudo, nas mesmas 3 páginas. Portanto, isto é muito simples de acontecer, isso é uma autêntica montanha russa de sentimentos. É um livro que eu recomendo vivamente e que já estou de volta do segundo e também é excelente até ler. Estou com esperanças que continue, não é? Mas é um livro que eu realmente recomendo e que as pessoas deviam deixar a ideia de que é 50 Shades só português um bocado de lado. Uma coisa é 50 Shades, outra coisa é Blackheart. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vamos para o último, porque eu ainda não falei do óbvio. Stephen King. Claro que eu tinha que falar de Stephen King, neste caso de Institute, porque para mim, embora não seja se calhar a melhor obra do autor, para mim vai fazer parte de uma das 7 maravilhas, porque eu realmente adorei esta história. Eu adoro praticamente tudo o que sai das mãos daquele autor, deste autor, e de Institute foi-me oferecido, pode ser uma base da coisa, não é? Mas é um livro muito forte, com umas ideias espetaculares, tem um pouco de ficção científica ali no meio, portanto acaba por ser um mistério com ficção científica, de falar de crianças que acordam em quartos tal e qual como fossem os seus, com os mesmos postas, a mesma cama, os mesmos armários, tudo igual, mas não é o deles. É numa instituição que quer explorar os seus poderes telequinéticos e de telepatia, embora os mesmos sejam fracos. E isto é que nos leva levando ali a criar a curiosidade. É um livro que nos vai levando, como estamos na pele, entre aspas, da criança, de uma das crianças, leva-nos a ganhar aquela vontade de saber o que é que se passa, porque nós, como ele, não fazemos ideia do que se passa. E a melhor parte é que somos levados a crer que o herói é aquele, e no fundo ele tem uma parte tão pequena naquilo que acontece e, no entanto, tão importante, mas mostra-nos que às vezes é um livro que nos fala que às vezes os mais fracos são os que têm um poder extraordinário dentro deles, fantástico, e este livro aborda um pouco isso também, aborda a dificuldade, a perda, a dificuldade de adaptação, o medo, pronto, é tudo ali, até paixões, portanto, tem tudo um pouco. É um livro muito completo, é um livro misterioso e que nos leva a querer ler mais. E claro que vamos ler mais. Stephen King é Stephen King. Bem, pessoal, com isto termino as minhas 7 maravilhas literárias. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que concordem. Se não concordam, avisem-me, digam o que é que acham, se acham que determinado livro não faz sentido nenhum estar aqui. Mas para mim, todos têm a sua razão de ser. Tentei ser um pouco diversificado, não ser tudo fantasia, nem tudo policiais, nem tudo romances, nem tudo novel, né? E ter um pouco tudo aqui para vos recomendar. Espero que tenham gostado, uma vez mais. Obrigado, Capítulo M, pela oportunidade de participar neste projeto e que venham muitos mais deste género, porque é ótimo sabermos o quais é que são os melhores livros que os nossos leitores por aqui têm. Portanto, vemo-nos por aí, digam qualquer coisa se não concordam, se concordam, se querem discutir, e vemo-nos por aí, novamente. Tchauzinho.